Olá, boa noite a todos. Espero poder encontrar todos vocês bem. Encerrando o nosso terceiro ciclo, 19ª semana, nosso último conteúdo sobre registros de enfermagem. E aí o nosso próximo encontro já será na terceira verificação de aprendizagem e posteriormente todos vocês já estarão de recesso. Então vamos lá iniciar nosso último conteúdo, nossa última nosso último item do conteúdo especificamente. Então, é registros de enfermagem, nosso tema, tá? Então, vamos lá. Para que serve o registro de enfermagem? Qual a funcionalidade do registro de enfermagem? Então, os registros, eles são efetuados por uma equipe de enfermagem, seja ela enfermeiro, técnico e auxiliar. Tem a finalidade de fornecer informações sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre os membros de saúde, uma vez que tudo que é escrito outra pessoa poderá ler e ela poderá dar continuidade no atendimento, na prestação do cuidado de enfermagem. Serve também para garantir a continuidade das informações nas 24 horas do plantão. Então, serve como elo de ligação entre as pessoas. É também uma condição indispensável para a compreensão do paciente de uma forma global, onde eu não deixo nenhuma entrelinha passar nesse meu atendimento. Os registros realizados no prontuário do paciente, ele torna-se um documento legal de defesa dos profissionais, seja tanto no Conselho Regional ou Federal de Enfermagem, como também na Justiça Comum, tá? Devendo, portanto, estar imbuídos de autenticidade. Então, toda e qualquer informação que você descrever no seu registro de enfermagem, ela deve ser autêntica, única e também precisa de acordo com a necessidade daquele paciente indivíduo vítima. Lembrando uma vez que cada registro é individualizado. Os mesmos refletem todo o empenho e força de trabalho da equipe, valorizando também as suas principais ações frente à prestação do cuidado. Todo documento particular, no caso do registro de enfermagem, para ser considerado autêntico e válido, ele deve ter legalmente constituído por alguns itens, como assinatura do autor do registro e número do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem, de acordo com o artigo 68 do Código do Processo Civil. Ele tem que estar inexistente de rasuras, entrelinhas, emendas, borrão ou cancelamento. São características que poderão gerar uma desconsideração jurídica do documento, também de acordo com o artigo 86 do Código Penal. E todas as declarações escritas e assinadas no documento do paciente são consideradas verdadeiras em relação a quem assinou. Então, tudo que foi descrito por você é considerado verdadeiro ao que diz respeito ao paciente. Um fator este importante na defesa profissional, tanto em processos éticos pelo Conselho Regional e Federal, como também pelos processos judiciais pela Justiça Comum. Salienta-se também a importância de cada profissional registrar seus atos e não os de outros, pois declaração de ciência de determinado fato não provará o fato declarado. Então, não posso realizar uma descrição de uma informação de um outro colega, colocando ali minha assinatura e meu número de registro, uma vez que se eu não fiz, eu não posso responder por ela, e se houver a minha assinatura e o meu carimbo, infelizmente eu tenho que responder por ações que eu não realizei, e isso pode me levar à justiça comum em processos judiciais e processos éticos. O prontuário do paciente é todo o acervo documental padronizado por cada instituição. Cada instituição organiza seu prontuário de uma forma diferenciada. Temos prontuários eletrônicos, prontuários de papel,
prontuários eletrônicos e prontuários de fichas contínuas. Lembrando que uma vez esses prontuários sendo eletrônicos, todas as informações são registradas e salvas neste prontuário e elas só são impressas se caso houver necessidade ou requisição. Já os prontuários de folha continuada são aqueles prontuários de folhas padronizadas institucionais, onde você realiza a punho e em caneta, de acordo com a cor do plantão, você realiza toda a descrição das suas informações no próprio prontuário. Ao ter o encerramento da folha, você inicia-se uma nova folha, sem nenhum tipo de padronização ou especificação. Ele é referente aos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais que foram envolvidos naquela assistência. Serve para uma assistência de qualidade e o profissional de saúde ele precisa de acesso a essas informações de forma correta, organizada, segura, completa e disponível. Eu até adiciono, além desse item, que todas as informações que você registra no seu prontuário de enfermagem, no seu prontuário do paciente, ele deverá, a todo e qualquer momento, conter informações que sejam claras e objetivas, onde que qualquer profissional, que ele tenha uma certa compreensão da descrição das suas informações no prontuário, ele consiga realizar os mais diversos cuidados e também dar continuidade na prestação da sua assistência de enfermagem. O prontuário do paciente ele tem o objetivo de atender a legislação vigente, garantir a continuidade da assistência, dar segurança ao paciente. Hoje, especificamente, já tem um conteúdo, uma disciplina, um módulo específico para a segurança do paciente. Segurança do paciente hoje não é mais modismo, ela é um item de criteriosidade para o atendimento a esse paciente, haja visto que, desde que ele dê entrada na sua unidade, ele é de responsabilidade da unidade hospitalar. Segurança dos profissionais, ensino e pesquisa e para auditoria. Então, todos esses prontuários eles deverão estar organizados de forma correta, de forma segura e estarem completos e totalmente disponíveis para qualquer tipo de informações ou qualquer retirada de informações que nele se fizer necessário. Temos alguns aspectos legais dos registros de enfermagem, onde, além de garantir a comunicação efetiva entre a equipe de saúde, fornece um respaldo legal e, consequentemente, segurança, pois constitui um único documento que relata todas as ações da enfermagem junto ao paciente, e uma ação incorreta do profissional pode ter implicações éticas e ou civis e ou até criminais. Pela legislação vigente, todo profissional de enfermagem que causar dano ao paciente responderá por suas ações, inclusive tendo o dever de indenizá-lo. Para que possa se defender das possíveis acusações, poderá utilizar seus registros como meio de prova. Então, infelizmente, tudo que é registrado, assinado e carimbado, você responde por ele. Uma vez que você cause algum dano para o paciente, você registre essa informação, seja ela do dano causado ou de uma possível intervenção que poderia levar a este dano, você pode ser julgado pela justiça comum, pela justiça ética, civil e criminal. Temos alguns fundamentos legais das anotações de enfermagem. O artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, a Lei 7.498/86, regulamentada pelo Decreto 94.406/87, que dispõe sobre o exercício da enfermagem,
a resolução do Conselho Federal 311/07, que fala sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e alguns artigos do Código Civil, como artigos 186, 927, 951, artigo 18, inciso 2 do Código Penal, e a Lei 8.078/90, que é do Código de Defesa do Consumidor. As anotações de enfermagem para Fernando et al. É um instrumento de grande significado na assistência de enfermagem, na sua continuidade, tornando-se, pois, indispensável. A quantidade e principalmente a qualidade das anotações de enfermagem desperta em outros profissionais da equipe o interesse e a necessidade de consulta. Para a equipe médica, as anotações são meios valiosos de informações, porque fornecem bases para direcionar a terapêutica, os cuidados e a realização de novos diagnósticos. Diz também que as anotações de enfermagem contribuem para a identificação das alterações do estado e das condições do paciente, favorecendo a detecção de novos problemas, avaliação dos cuidados prescritos e, por fim, possibilita a comparação das respostas do paciente aos cuidados prestados. Então, as anotações de enfermagem hoje, ela traz uma continuidade do atendimento prestado no que se refere ao cuidado de enfermagem. Lembrando uma vez que é indispensável que se realize a anotação deve sempre acontecer, e uma anotação de qualidade, concisa e que tenha informações suficientes descritas, ela serve de critério também para outras pessoas consultá-los, a fim de promover mudanças, até mesmo no direcionamento das suas práticas do cuidado. Então, haja visto que todas as anotações de enfermagem que são meio vazias e sem elos, infelizmente, elas não são consultadas e elas apenas são visualizadas como mais uma realizada. Então, nós, profissionais da enfermagem, precisamos, a todo momento, realizar uma anotação de enfermagem com qualidade, lembrando que essa anotação poderá ser consultada por um outro profissional e esse outro profissional poderá mudar qualquer uma das suas atitudes frente à sua própria anotação de enfermagem. Temos algumas normas para as anotações de enfermagem. Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e número do Conselho Regional ao final de cada registro. Não posso deixar espaço entre a anotação e a assinatura. Tenho que anotar informações completas, de formas objetiva, para evitar a possibilidade de dupla interpretação. Não posso usar termos que deem conotação de valor, bem, mal, muito, bastante, entre e outros. Tenho que utilizar frases curtas e que exprimam cada observação em uma frase. Anotar imediatamente após a prestação do cuidado ou do recebimento da informação e ou observação de alguma intercorrência. Nunca rasurar a anotação, por isso tem um valor legal, né? Esse é um documento. No caso de engano, usar entre aspas, usar digo entre vírgulas, não deixar linhas em brancos ou espaços. Não utilizar termo ou paciente no início de cada frase, já que a folha de anotação ela é individual, então ela é respectiva àquele único paciente. Deixar claro na anotação se a observação foi feita pela pessoa que anota ou se é informação transmitida pelo paciente, familiar ou outro membro da equipe de saúde. Evitar o uso de abreviaturas que impeçam a compreensão do que foi anotado. As abreviaturas podem ser eventualmente utilizadas, desde que seu uso seja consagrado na instituição. Então, se você tiver alguma abreviatura que todos os membros da sua instituição utilizam
aquela abreviação você pode utilizar nas suas anotações de enfermagem. Caso contrário, não se pode ser realizado nenhum tipo de abreviação. Segundo decisão do COREN, Conselho Regional de Enfermagem, no artigo 1, o registro ele deve ser claro, objetivo, preciso, com letra legível e sem rasura. Após o registro, deve constar a identificação do autor, constando o nome, e o registro do Conselho Regional de Enfermagem. O registro deve conter no impresso devidamente identificado, com dados do paciente, com data e hora. Eles devem conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional. Ele deve permitir e favorecer elementos administrativos e clínicos para auditoria, se caso for necessário. O registro deve fazer parte do prontuário do cliente e servir de fonte de dados para o processo administrativo, legal, de ensino, pesquisa, ético ou civil. E os registros podem ser do tipo manual, escrito à tinta e nunca lápis, e eletrônico, de acordo com a legislação que se faz vigente. O que anotar? Informações objetivas e subjetivas, problemas, preocupações do cliente, sinais e sintomas, eventos ou mudanças significativas do estado de saúde, cuidados prestados, ação e efeito das intervenções de enfermagem baseados no plano de cuidado e respostas apresentadas. Quando anotar? Sempre que ações de assistência forem executadas, mantendo o planejamento de enfermagem atualizado. Onde anotar? Em impressos próprios, segundo o modelo adotado pelo Serviço de Enfermagem da própria instituição. Como anotar? O registro ele deve ser feito de forma clara e objetiva, com data e horário específico, com a identificação, que é o nome e o registro do Conselho Regional, da pessoa que faz ou que fez a anotação. Quando o registro for manual, ele deve ser feito com letra legível, sem rasura. Na vigência de uma anotação errada, colocar entre vírgulas a palavra digo e anotar imediatamente após o texto correto. Para que anotar? Para historiar e mapear o cuidado prestado, facilitar o rastreamento das ocorrências com o cliente a qualquer momento e reforçar a responsabilidade do profissional envolvido no processo de assistência de enfermagem. Quem deve anotar? Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Na admissão do paciente, eu preciso do nome completo do paciente, data e horário da admissão, as condições da sua chegada, se foi deambulando, em maca, cadeira de roda ou como, presença de acompanhante ou responsável, as condições de higiene, as queixas relacionadas ao motivo da internação, os procedimentos ou os cuidados que já foram realizados, conforme a prescrição ou rotina institucional. Eu devo sempre mensurar sinais vitais, verificar a punção de acesso venoso, verificar coleta de exames e elevação de grades para a segurança do paciente. E prestar as orientações. Poderão ser inclusos dados padronizados na instituição ou informações coletadas de acordo com as orientações. No pré-operatório, eu preciso saber o nome do procedimento realizado o nome do procedimento que será realizado. Tenho que realizar a prescrição ou rotina da instituição, que é o banho, higiene oral, mensuração de sinais, retirada e guarda de próteses, roupas íntimas, presença e local de dispositivos, acesso venoso, sondas, local de tricotomia e as condições da pele, o tempo de jejum, quais foram as orientações prestadas, quando foi realizado o último esvaziamento de bexiga,
quando foi realizada a administração de pré-anestésico e data e hora do encaminhamento ou a transferência para o centro cirúrgico. Os registros de antecedentes alérgicos, ele pode ser incluso nessa anotação, conforme prescrição. No pós-operatório, eu preciso anotar o posicionamento no leito, a instalação de equipamentos, monitores, grades no leito, sinais e sintomas observados, características e local de curativo cirúrgico, conforme prescrição ou rotina da própria instituição, instalação e ou retirada de dispositivos, conforme prescrição ou rotina da instituição, quais foram as orientações prestadas e o encaminhamento ou transferência de unidade ou alta hospitalar. Quando eu faço uma transferência de unidade ou de setor, eu tenho que descrever o motivo da transferência, a data e o horário, o setor de destino e a forma de transporte, os procedimentos e cuidados que já foram realizados, quais são as condições para deslocamento deste paciente e quais são as suas queixas no momento. Quando eu tenho uma alta hospitalar, eu tenho que colocar apenas data e horário, as condições da saída e quais foram as orientações prestadas. Lembrando que eu tenho que colocar o registro real do horário de saída do paciente e se saiu acompanhado e como saiu. São detalhes primordiais nessa etapa, porque elas podem ser solicitadas posteriormente. Quando acontece o óbito de um paciente, eu anoto a assistência prestada durante a constatação, a data e o horário exato, a identificação do médico que constatou, a comunicação do óbito ao setor responsável, quais foram os procedimentos pós-morte e para onde o corpo foi encaminhado. Em caso de dieta, eu descrevo qual foi o tipo de dieta oferecido, como foi a aceitação da dieta, se a dieta foi por sonda, qual foi a quantidade de dieta e se teve presença de refluxo. Se o paciente está de dieta zero, por que ele está de dieta zero, se é para cirurgia ou para exames. Se ele necessita de algum auxílio para receber a sua dieta. E se houve recusa, qual o motivo da recusa dessa dieta que deveria ser administrada. No caso de diurese, eu descrevo a ausência ou a presença de diurese, a característica, a presença de anormalidades e qual foi a forma de eliminação. No caso de evacuação, eu descrevo os episódios, a quantidade, a consistência, a via de eliminação, as características e as possíveis queixas, se caso obtiver. Quando eu falo de mudança de decúbito, eu descrevo apenas qual posição que foi mudado o decúbito, quais foram as medidas de proteção realizadas, qual foi o horário realizado a mudança de decúbito e quais foram os principais sinais e sintomas observados após a mudança de decúbito. Falando de higienização, eu descrevo o tipo de banho, a data e o horário, a tolerância e a resistência do paciente para ser realizado o banho antes, meio e fim. Se for no leito, verificar a ocorrência de irritação de pele, alergia, hiperemia, verificar as proeminências ósseas, movimentação das articulações, aplicação de solução para prevenção de úlceras e anotar os locais onde se tem alguma dessas deformidades. Quais foram os cuidados com o couro cabeludo e higiene oral. Quando eu falo de curativo, eu descrevo o local da lesão, a data e o horário e o tamanho da lesão, quais são os sinais e sintomas observados, o tipo de curativo e o material que foi prescrito e o material que foi utilizado. Quando se fala de dreno,
apenas o local e o tipo, o aspecto e a quantidade que foi drenado, e se eu observei algum sinal e sintoma diferenciado na realização do curativo de dreno. Quando eu falo de acesso venoso periférico, eu descrevo o local da inserção, a data e o horário, qual foi o dispositivo utilizado, se houve troca, qual foi o motivo da troca ou da retirada do acesso venoso, e quais foram os possíveis sinais e sintomas observados e ou possíveis intercorrências durante o procedimento, a troca ou a retirada. Quando eu falo de dor, eu descrevo a localização e a característica da dor, a intensidade e quais foram as providências adotadas frente à queixa de dor desse paciente. Quando eu falo de intercorrências, eu faço a descrição do fato na íntegra, tá? Com todas as informações possíveis, quais foram os sinais e sintomas observados durante a intercorrência, e quais foram as condutas tomadas frente a esta intercorrência. Se a anotação de enfermagem traz dados constantes e variáveis a respeito dos cuidados prestados ao paciente, fica claro o cuidado prestado de forma contínua. Quando eu falo de administração de medicamentos, eu checo na prescrição o horário e, se caso ele não for feita alguma determinada medicação, eu vou circular o horário da medicação e anotar o motivo que não foi realizada determinada medicação. O registro de enfermagem são itens fundamentais para a comprovação da aplicação de uma assistência baseada em princípios técnicos científicos, sem os quais a enfermagem deixaria de ser uma ciência, passando ao simples cuidar prestado sem qualquer direcionamento, gerando resultados imprevistos e possivelmente nocivos ao paciente. Na busca da melhoria da qualidade da assistência de enfermagem, buscamos constantemente proporcionar apoio ao profissional, visando ao aprimoramento na aplicação dessa ciência, o que inclui os esclarecimentos diante de fatores que podem gerar entendimentos inadequados. Ao tratar do assunto registros de enfermagem, destacamos as diferenças entre anotações de enfermagem e evolução de enfermagem. Diante disso, apresentamos resumidamente as principais diferenças entre anotações de enfermagem e evolução de enfermagem. A anotação de enfermagem são dados brutos, elaborados por toda a equipe, refere-se ao momento, são dados pontuais e registra uma observação. Já a evolução de enfermagem são dados analisados, elaborados pelo enfermeiro, referente às 24 horas ou 12 horas do plantão, são dados contextualizados e registra a reflexão e análise dos dados. Então, este é nosso último conteúdo, nosso último encontro, fechando, então, o terceiro ciclo da disciplina de interpretação de texto aplicada à enfermagem. Lembrando que essa é a 19ª semana. Nosso próximo encontro já é na 20ª semana, no que diz respeito à terceira verificação de aprendizagem. Temos dúvidas? Algum esclarecimento? Alguma informação que vocês querem neste momento? Já que não temos mais para este momento, então encerro a aula de hoje, me despedindo de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite a todos.